Como que você lida com as suas finanças pessoais? Seja muito bem-vindo a esse vídeo, eu me chamo Ramiro Medeiros e hoje nós vamos falar sobre educação financeira. Eu recentemente escrevi um e-book sobre esse tema que você pode baixar pelo link, eu vou disponibilizar aqui abaixo. E isso é um conteúdo gratuito que você pode criar uma diretriz para você controlar melhor as suas finanças, para você colocar em dia, se for o seu caso, as suas questões financeiras. Esse é um tema que as pessoas precisam discutir um pouco mais dentro de casa, precisa ampliar o conhecimento para poder se organizar melhor. Infelizmente, a gente sabe que o Brasil não tem muito essa cultura de ensino sobre educação financeira, sobre dinheiro, sobre como lidar com dinheiro. Então, nesse e-book, eu consolidei 7 passos que eu considero fundamentais para você organizar a sua vida em relação a esse tema, em relação a dinheiro, em relação às finanças pessoais. Então eu vou comentar sobre esses 7 passos, você vai poder se aprofundar baixando o e-book, lendo e colocando obviamente em prática todas as informações que você vai ter acesso, tá bom? Então, primeiro passo, passo número 1, é você entender a diferença do que é um ativo e do que é um passivo. É muito comum a gente utilizar o nosso dinheiro sem essa consciência. E a partir do momento que você tem consciência no que realmente lhe traz receita e no que realmente lhe dá despesa, que essa é basicamente a diferença de um ativo e um passivo, você começa a selecionar melhor os seus gastos, a selecionar melhor a forma que você utiliza o seu dinheiro. Então é quando você tem essa consciência de que ativo é quando você realmente adquire um patrimônio, que aquele patrimônio, aquele bem, aquele investimento, aquilo que você está utilizando o seu dinheiro para adquirir, vai ser algo que vai lhe dar resultado lá na frente. Seja em negócios, seja em investimentos propriamente dito, como ações, como fundos imobiliários, enfim, tudo aquilo que você investe que lhe dá retorno. Por exemplo, se você vai comprar um carro, né? Se você vai comprar um carro, esse carro normalmente muita gente confunde como um ativo, como um bem. Na verdade, ele é um grande passivo, mas se você vai comprar esse carro para ele gerar dinheiro, para você utilizar, por exemplo, num trabalho como motorista de aplicativo, aquilo ali vai ser um bem, aquilo ali vai lhe gerar renda. Então ele se torna um ativo porque ele está sendo investido, está sendo comprado para lhe gerar resultado. Então muda a configuração. Então quando você entende e se aprofunda melhor sobre esse conceito, você começa a selecionar melhor e a definir melhor o destino do seu dinheiro. Então esse é um grande passo importantíssimo, você saber essa diferença entre um ativo e um passivo. Segundo passo é você entender o seu posicionamento estratégico em relação aos seus rendimentos, a sua receita pessoal. O que é isso? Você já deve ter ouvido falar no quadrante de Robert Kiyosaki, o Cash Flow, onde ele mostra lá 4 quadrantes, onde no primeiro você está posicionado como um empregado, ou seja, uma pessoa que trabalha para alguém, no final do mês recebe o dinheiro. Num segunda parte do quadrante, você está como um autônomo. Esse lado do empregado e do autônomo são as pessoas que buscam mais estabilidade, buscam uma certa segurança, né? Busca uma renda pontual, ou como um emprego, ou como um autônomo, que nada mais é do que você trabalhar para você mesmo. Você, na verdade, é o seu patrão e você é empregado de você mesmo. E o outro lado, você pode ter fontes de renda através de empreendimentos, você ser dono de um negócio, abrir uma franquia, trabalhar com vendas diretas, com marketing de relacionamento, você criar uma empresa, você comprar uma empresa. Então você se torna dono de uma estrutura, você cria uma estrutura que lhe gera resultado. Então nesse lado do quadrante, desse posicionamento estratégico, você está com mais foco em produtividade, em fazer com que haja escala, ganhos em escala, crescimento, né? e impacto em outras vidas também, através de oportunidades, através de empregos que você pode gerar. Então, isso são 3 posicionamentos diferentes em relação à sua renda. Por que é importante você entender isso? Porque a educação financeira, finanças pessoais, você vai controlar baseado nos seus gastos e baseado nos seus ganhos. Então é importante você saber onde você está posicionado. E o último quadrante é você se posicionar como um investidor, como uma pessoa que sabe pegar o seu excedente, o seu capital excedente
e aplicar de forma que essa aplicação lhe gere resultado, lhe traga benefícios em termos de dividendos, em termos de aluguéis, enfim, várias formas que você pode investir o seu capital e isso lhe dá retorno através da aplicação desse dinheiro em negócios, enfim, em várias possibilidades que existem. Então, ter clareza sobre o seu posicionamento estratégico é o passo 2, que está lá descrito de uma forma mais tranquila, né, com mais informações no e-book que você vai poder baixar também. Passo número 3 é você mudar a sua mentalidade em relação a dinheiro. Tem várias questões, lá no e-book eu cito 8 questões importantes que as pessoas normalmente têm dificuldade em compreender. Existem alguns preconceitos em relação ao tema dinheiro, a você se aprofundar nesse assunto, que eu acredito que esses bloqueios, esses preconceitos fazem com que as pessoas não consigam evoluir muito bem em relação às suas finanças pessoais. Por exemplo, muitas pessoas começam a ganhar o dinheiro através de uma renda extra, através de uma venda, através de qualquer trabalho extra que ela tem em relação à sua fonte de renda principal, e aquele ganho para ela já linka diretamente a uma necessidade de gasto. Então você tem a necessidade de você começar a entender melhor que um ganho extra não está diretamente relacionado a você gastar isso, a ter que gastar isso. Você precisa começar a ter a mentalidade de acúmulo, de poupança, de realmente gerar riqueza, tá bom? Ou seja, você precisa gastar menos do que o que ganha. Isso parece óbvio, é óbvio, mas a grande maioria das pessoas tem dificuldade de realmente colocar isso em prática. Pensar que ganhar dinheiro é algo errado, querer ganhar dinheiro é algo errado. Você precisa mudar a mentalidade se você tem em relação a isso. A gente acha que não, mas muitas pessoas têm esse preconceito quando você fala que você quer ganhar mais, que você quer ter uma vida mais abundante, e as pessoas começam a lhe olhar de forma atravessada, dizer, esse é um cara ganancioso, essa é uma pessoa que só pensa em dinheiro, e você precisa quebrar esse bloqueio, porque você está num processo de evolução. Para você ter melhores resultados, isso lhe traz mais benefícios, mais possibilidades de você ter abundância, de você ter melhores resultados financeiros, que vai poder fazer um equilíbrio das suas contas, você vai ter mais capacidade de pagar suas dívidas, de acumular riqueza. Então essa mentalidade ela bloqueia muito as pessoas. Você precisa entender a geração de riqueza. A geração de riqueza é muito bem explicado lá no livro Pai Rico, Pai Pobre, de Robert Kiyosaki, que ela é medida em tempo. A grande perguntinha que você tem que ter e começar a refletir sobre isso é: se você parar hoje de receber o seu salário, os seus ganhos que você tem hoje, se isso for cessado de uma forma abrupta, a gente infelizmente viu muitas pessoas passando por isso agora em período de quarentena. A pergunta é: por quanto tempo você mantém o seu padrão de vida? Por quanto tempo você consegue manter o seu padrão de vida, né, sem ter que mexer em muita coisa? Isso é a sua riqueza. Essa resposta é a sua riqueza. A riqueza ela é medida em tempo. Por exemplo, se você me diz que você tem um gasto mensal, um custo mensal de 10 mil reais, e você olha para esse cenário que eu acabei de perguntar e você diz, poxa, eu tenho 10 meses. Então isso significa que você deve ter um acúmulo aí financeiro de aproximadamente 100 mil reais. E aí 10 meses você mantém o mesmo padrão. Então a sua riqueza é 10 meses. Então se você não tem uma fonte de renda que gere recorrência, e aí por isso a importância lá do passo 2, você começa a se complicar caso isso aconteça na sua vida, caso você tenha uma mudança abrupta de você parar de obter receita. Então esse mindset, essa mentalidade, unindo esse conceito junto com o passo 2 lá, você consegue entender a importância de você gerar, inclusive, rendas residuais através da criação de ativos, né? Você precisa planejar, se planejar financeiramente, você precisa discutir esse assunto dentro de casa, com a sua esposa, com seu marido, com seus filhos, com seus pais, com as pessoas que estão perto de você. Você precisa abrir uma planilha e detalhar, né, cada custo, cada despesa, cada receita que existe dentro da sua casa. Esse assunto ele precisa ser planejado. Assim como você planeja algumas metas ao longo do ano, no início do ano, você muito provavelmente faz alguns planejamentos de metas que você tem a alcançar.
você também tem que fazer esse planejamento financeiro, né, de forma detalhada, para você realmente ter a consciência daquilo que está acontecendo na sua realidade financeira. Isso é uma mentalidade que precisa ser evoluída. Você pode se aprofundar um pouco mais. Saber investir o seu dinheiro, estudar sobre esse tema, né? Eu também tenho um e-book, você pode baixar também, vou deixar também aqui o e-book sobre investimento. Você pode ter algumas noções para você fazer o passo a passo para você chegar nesse ponto. Mas primeiro, você precisa organizar suas finanças, você precisa pagar suas dívidas, você precisa construir a sua reserva. Após isso, após você passar por essas etapas e continuar poupando, vai existir um excedente que aí você sim aplica os passos para fazer com que esse dinheiro excedente comece a trabalhar para você. Lá naquele quadrante que a gente falou, existe, né, esse posicionamento em forma de receita, que é o posicionamento investidor. Lê sobre finanças. Vou dar aqui 3 dicas, né, sobre finanças. 2 são clássicas, você deve conhecer esse livro aqui, Os Segredos da Mente Milionária. Esse livro muda completamente o seu conceito em relação a dinheiro. Outro clássico aqui, você já deve ter ouvido falar, já citei ele aqui, Pai Rico, Pai Pobre, de Robert Kiyosaki. É um clássico aqui para você realmente entender um pouco mais sobre finanças pessoais, sobre comportamento. E esse é o clássico dos clássicos. Recomendo inclusive você começar por ele, se o assunto que você quer se aprofundar é dinheiro. O Homem Mais Rico da Babilônia. Esse livro é fantástico. Então você precisa ler sobre esse tema. E o outro passo importante, que é exatamente você passar adiante. O que eu estou fazendo aqui agora é passando adiante alguns pontos que eu entendo, que eu gosto, que eu tenho conhecimento, que eu aplico na minha vida principalmente. Eu estou passando adiante através desse vídeo. Quando você faz isso, você aprende um pouco mais, você reforça mais. Então ensine a sua família, discuta esse tema com as pessoas que estão próximo a você, que você começa a aplicar melhor. Entenda uma metodologia, aplique e ensine alguém. Você vai ver o quanto você vai evoluir nesses aspectos, tá bom? Você pode se aprofundar sobre esses temas lá no e-book. Quarto passo aqui, dos 7. Criar uma cultura de monitoramento dos seus gastos. Isso é fundamental. Você precisa, como eu já falei, criar uma planilha, anotar todas as suas despesas em relação à alimentação, moradia, saúde, vestimenta, combustível, enfim, qualquer gastos que você tenha aleatórios. Você precisa ter esse monitoramento, principalmente se você nunca fez. Você precisa organizar. Hoje, se você utiliza conta bancária, é muito simples você começar a utilizar débito, por exemplo, através do próprio crédito também, mas aí você tem que ter alguns cuidados à parte, né? Esse seria um outro tema para a gente entrar em detalhes, mas você pode controlar através do próprio aplicativo do seu banco que você utiliza. Você pode utilizar anotando numa caderneta, você pode utilizar uma planilha Excel, você pode utilizar um aplicativo de controle, mas você precisa criar a cultura de monitorar os seus gastos. A partir dessa cultura, você começa a ter uma lupa melhor no que está acontecendo com o seu dinheiro. E aí você começa a entender por onde o dinheiro está saindo sem você perceber. E aí você começa a criar ações para evitar aquilo ali, para evitar com que isso aconteça, fechando a porta dessa saída descontrolada, e aí isso faz com que suas finanças comecem a se equilibrar a partir do momento que você identifica. Eu já vi pessoas, a partir de treinamentos que eu já fiz como esse aqui, de forma mais detalhada, com mais conteúdo, de forma presencial, e que posteriormente a pessoa chegou para mim e disse: cara, quando você passou aquela atividade que eu fui aplicar, eu percebi que um dos gastos grandes que eu tinha lá em casa era porque toda noite a gente tinha o costume, a ação de toda noite solicitar um lanche, uma pizza, um sanduíche. E quando eu fiz a conta em relação a isso, estava saindo um dinheiro muito grande que eu poderia estar deixando esse gasto através de fazer algo mais em conta para minha casa. Então eu percebi que ali tinha uma fuga de dinheiro muito rápido. E o mais importante, quando você começa a aplicar esse passo 4, você começa a perceber que realmente o problema existe nos gastos pequenos que você não consegue perceber, a sua mente não grava isso. Porque gastos grandes como aluguel, prestação de carro, etc., plano de saúde, você consegue lembrar, conta de água, de luz, são questões mais fixas. Mas esse gasto pequeno do dia a dia, de comida, de estacionamento, disso, daquilo, de presente, de uma compra ali, acolá, que você teve por impulso, você não consegue perceber. E aí, se você não controla, você não sabe para onde o dinheiro foi, né? Você já deve ter passado por isso, está com dinheiro ali na carteira, de repente
sumiu. E aí se você não tem o controle, você não sabe. Né? Existem alguns pontos por que as pessoas gastam, né? Por emoção, por ego, né, por vaidade, às vezes por se sentir vítima e aí quer se pagar. Só que ela faz uma atitude com base na emoção e acaba se atropelando, né? Então tem duas perguntinhas, né, abrindo um parênteses aqui, tem duas perguntinhas chaves para você utilizar nesse momento de controle das suas finanças, né? Na hora do desejo da compra, primeira coisa que você tem que pergunta que você tem que se fazer: eu preciso? Eu preciso fazer essa compra? Se a sua resposta é não, então você dá as costas e vai embora. Né? E a segunda pergunta, preciso? Primeiro, ok, preciso. Sim, preciso. Segunda pergunta, eu posso comprar? Se você não pode, da mesma forma você vai. E como é que eu faço? Realmente você se planeja, você guarda o dinheiro, vai lá e compra à vista. As pessoas são muito imediatistas, ela não tem a disciplina de se organizar para poder, ao invés de pagar juros, ela fazer com que ela economize e ao invés daquele juro ser pago, ela pegar esse excedente e aplicar para que o juro trabalhe para ela. Então esse é o comportamento que você tem que ter, beleza? Quinto passo, utilizar ferramentas de controle. Já citei aqui algumas, você precisa utilizar essas ferramentas, né? Já falei aqui do passo 4, passo 5. Passo 6, analisar os seus resultados. Então você precisa fazer um monitoramento sistemático, principalmente no início, você faz isso uma vez por mês. Após isso você vai poder fazer isso a cada 2 meses, a cada 3 meses, a cada 6 meses, a cada 1 ano. Então esse tempo ele vai aumentando de acordo com a evolução do seu controle financeiro. Mas no início você precisa ser muito metódico em realmente controlar tudo. Dá trabalho para medir isso? Dá. É por isso que as pessoas não fazem. Mas se você realmente assumir essa responsabilidade e aplicar, você vai ver o quanto você vai evoluir em relação ao seu controle financeiro. Se dentro de casa você é casado e uma pessoa tem uma característica mais gastadora, a outra mais controladora, então entra num acordo para que essa que tem uma característica de mais controle em relação ao dinheiro seja a pessoa responsável por cuidar do dinheiro para que vocês passem por um processo de organização, né? Então a sua prioridade é o que? Zerar dívidas, faz um projeto dívida zero. Zera suas dívidas, as dívidas ela machuca muito as suas finanças pessoais porque você está lutando contra o juro. O juro composto está trabalhando contra você. Quando você tem dívida é isso que acontece, né? Você bota o seu dinheiro para trabalhar contra você, você está pagando dívidas. Então você tem que zerar isso o máximo possível, zerar realmente de uma forma que você fique leve em relação ao pagamento de juros. Isso é importantíssimo. Depois disso, você vai começar a poupar. Você vai começar a pegar um dinheiro e guardar numa poupança, numa aplicação bastante segura, com alta liquidez, para você criar a sua reserva. Fale aí, pense aí no mínimo 12 meses, 24 meses do seu custo fixo guardado, paradinho. Não pense que esse dinheiro vai mudar a sua vida se você pegar esse dinheiro e aplicar numa operação mais arriscada. Esquece isso, tá bom? Esquece esse ponto. As pessoas acabam partindo para esse lado de uma forma muito abrupta, sem saber o que está fazendo, caindo em pegadinhas, caindo em pirâmides financeiras, caindo em golpes pela ânsia de querer ganhar dinheiro fácil. Então esquece isso, cuida do seu dinheiro, guarda o seu dinheiro, constrói a sua reserva, continua poupando, que aí vai chegar um momento que você vai olhar assim, poxa, eu já tenho um dinheiro suficiente aqui que me dá tranquilidade para 1 ano. Me dá tranquilidade para 2 anos, me dá tranquilidade para 5 anos. Olha a liberdade que você alcança na sua vida. Isso é sensacional quando você chega nesse ponto. Isso é possível para qualquer pessoa. Não importa se você ganha muito ou se você ganha pouco. É uma questão de controle financeiro. Eu já vi muitas pessoas que ganham pouco e que têm essa liberdade, têm o dinheiro guardado, e pessoas que ganham muito e são cada vez mais endividadas. Então não tem a ver com quanto você ganha. Tem a ver com a qualidade do seu controle, tá bom? O ganho, né, vai ser consequência da qualidade. Então, o ato de cuidar do dinheiro é mais importante do que a quantidade, né? Foque nessa frase aí, beleza? E sétimo passo, para a gente finalizar, é você agir, entrar em ação, fazer acontecer, se organizar, colocar em prática. Pega essas informações e realmente aplica. Só ouvir essas informações, só ler o e-book. Se você baixar, você vai ver que o conteúdo vai lhe agregar ainda mais, mas só isso não vai mudar a sua vida, se você realmente não fizer o que tem que ser feito diante de tudo que a gente conversou aqui. Beleza? Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se sim, compartilhe com seus amigos. Eu acredito que muitas pessoas precisam
escutar essas informações, ter um primeiro contato sobre o mundo da educação financeira, e aí pode se aprofundar mais através do e-book, pode se aprofundar mais através dos livros, pode entrar em contato, a gente trocar ideias. No meu canal, se você olhar, tem alguns materiais, alguns treinamentos sobre educação financeira. No meu site eu falo bastante sobre educação financeira, www.ramidemedeiros.com. Então curta aí o vídeo, comenta, compartilha, joga aí o seu comentário para a gente ampliar essa discussão e impactar positivamente mais e mais pessoas. Beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu, galera. Até mais.